São os nossos jovens mais viciados do que os das gerações anteriores? E será que as redes sociais ajudam a amplificar fenómenos como estes e a criar a imagem distorcida da realidade? Sejam bem-vindos ao Lusa Extra. O meu nome é Susana Oliveira e hoje falamos sobre comportamentos aditivos nos jovens. Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Olhando para eles, estão sempre curiosos e disponíveis para experimentar, desde o álcool às drogas, passando pelo tabaco ou pelos jogos online. Tudo começa por uma vez sem exemplo e acaba por vezes no vício. Até que ponto as novas tecnologias estimulam alguns comportamentos e até que ponto podem mesmo distorcer a realidade? Para nos ajudar a responder a estas e a outras perguntas, falamos hoje com a psicóloga Tânia Gaspar, que estuda há anos a saúde e o comportamento dos jovens. É coordenadora nacional do estudo da Organização Mundial de Saúde, que de 4 em 4 anos analisa o estado da saúde dos jovens em idade escolar em 50 países. Esta eterna curiosidade torna de facto os jovens num alvo mais fácil para as dependências, Tânia? Olá. Sim, faz parte da função dos jovens o experimentar. Portanto, na sua fase desenvolvimental, o objetivo deles é procurar a sua identidade, quem é que eles são, e muitas vezes essa procura faz com que eles queiram experimentar várias sensações para depois se localizarem. Por outro lado, a sua capacidade em termos neurológicas para conseguir identificar o risco e planear ou ver as consequências das suas ações também ainda está limitado. Só cerca dos 21, 25 e às vezes mais tarde é que fica definido. Portanto, junta-se duas coisas. Por um lado, a sua vontade de experimentar para se criarem, para se construírem, e por outro lado, a dificuldade que têm de pensar, eu vou fazer isto e isto vai ter aquela consequência depois, não é? Portanto, e controlar esses impulsos. E até é realmente uma altura propícia para a curiosidade, para a experiência e para a partilha, porque neste caso, nestas idades, é fundamental a relação com os colegas, a relação com os amigos, a pertença a um grupo, e realmente estes comportamentos aditivos, especialmente aqueles relacionados com as substâncias, mas depois também agora cada vez mais outros, como o jogo e os ecrãs, estão muito relacionados com os amigos, com a partilha, com o poder estar a par e com o poder corresponder às mesmas modas que estão a ocorrer, e portanto quem não está de fora, não é? E portanto é preciso uma grande capacidade, uma grande assertividade e autoconfiança de um jovem no mundo de hoje e também nos tempos anteriores, conseguir estar nesse grupo, sentir-se pertença sem muitas vezes integrar esses comportamentos. E a maioria tem mesmo este tipo de comportamentos ou é uma ideia errada que temos de facto? É um facto uma ideia incorreta. Portanto, nós quando falamos com jovens, muitas vezes eles dizem todos eles consomem álcool, por exemplo, o álcool dizem que é muito comum, o tabaco também, mas no fundo a adição, mesmo à questão dos jogos e à questão dos ecrãs, está numa minoria dos jovens, depende da substância, mas vai de cerca de 2%, 5%, 10%, ou seja, é uma percentagem dos jovens, pois naturalmente que depende da idade, e quando estamos a falar de consumo, uma coisa por exemplo, no caso a partir dos 18 anos, porque antes não seria necessariamente permitido, mas uma coisa é a pessoa consumir esporadicamente, outra coisa é efetivamente fazer desse consumo associado a uma inerência, ou seja, só vou me divertir ou só vou conseguir ser capaz de estar desinibido ou desinibida com os meus amigos se beber, não é? Portanto, muitas vezes há uma a priori, portanto, a grande parte dos jovens acaba por não ter este comportamento. É claro que realmente o álcool acaba por ser dos comportamentos mais frequentes nos jovens, até por uma questão cultural, não é? Ou seja, nós se formos a ver bem em Portugal, a questão do consumo de vinho, de cerveja e de outro tipo de bebidas está desde muito cedo nas relações familiares e, portanto, as pessoas muitas vezes... as sopas de cavalo cansado, não era? Exatamente. E, portanto, no fundo, as pessoas acabam por não conseguir perceber os riscos e muitas vezes a gente pensa, a questão do risco, além de haver os riscos inerentes ao consumo, mais do que isso, é que a pessoa acaba, o jovem, neste caso, fica com menos capacidade de analisar as situações e é um facto que tem mais probabilidade de se envolver noutro tipo de situações de maior risco, nomeadamente consumo de outras substâncias, situações de violência, envolver-se em relações sexuais desprotegidas. Portanto, no fundo, não é só o consumo do álcool, é depois o que é que ele depois poderá abrir portas para outros comportamentos. E as novas tecnologias e as redes sociais ajudam de certa forma também a estimular este tipo de comportamentos?
Nós sempre tivemos a influência da publicidade, dos ídolos, não é? Daquelas personagens, daqueles atores, músicos, etc. E se formos ali com atenção, algumas músicas de alguns músicos, por exemplo, muitos deles falam nesta questão das substâncias, do efeito que as substâncias têm, muitas vezes para fugir às emoções negativas, por outro lado, para se sentir livre. Portanto, há aqui um estereótipo e uma mensagem de alguns cantores, por exemplo, na moda, porque enfim, eu também lido com jovens e muitas vezes estou atenta às letras das músicas e realmente evoca um bocadinho essa representação positiva, mágica, de que a pessoa, se tomar aquilo, fica bem e sente-se bem. E depois o facto é que isto não é bem assim, não é? No fundo, deveria de haver uma maior literacia para compreender que, independentemente daquela altura, a pessoa poder ter uma sensação agradável, depois, por exemplo, só porque o dia a seguir logo muitas vezes tem uma série de sensações menos boas e depois pode realmente envolver-se numa série de comportamentos que depois vai ter que lidar, não é? Ou seja, no dia a seguir vai ter que estar cá para lidar com eles. Deveríamos falar mais sobre isto com os jovens, não de uma maneira tão unidirecional, por exemplo, não deves fazer isto, não deves fazer aquilo, mas sim, olha, porquê é que se faz isto? Será que é assim tão comum? Será que existem alternativas em que nós podíamos estar juntos, confortáveis, desinibidos e alegres, sem utilizar as substâncias? Portanto, haver aqui, de alguma forma, uma participação e uma escuta ativa e ouvir os jovens para depois conseguirmos levar. Um dos bons modelos que nós temos normalmente é através da mentoria ou dos pares, ou seja, termos, por exemplo, ações em que são jovens um pouco mais velhos ou que têm comportamentos mais protegidos, mas que de alguma maneira são vistos como cool ou são vistos como... Fazer essa ponte, não é? E pensar assim, é possível seres famoso, é possível seres uma pessoa que os outros admiram e não teres este tipo de comportamento. Este tipo de ação acaba por ajudar que quando eles estão neste momento à procura exatamente de quem é que são, conseguirem pensar, ok, eu se calhar também posso ser bem e não ter necessariamente que fazer este tipo de comportamento. E como é que têm evoluído estes comportamentos? Não só os aditivos de substâncias, como ecrãs, jogo, como é que tem flutuado ao longo dos anos? Há um dado curioso no nosso estudo, tanto o estudo do HBS, que referiu há pouco, é feito desde 1998 em Portugal, portanto há muitos anos. E é interessante, nós temos uma pergunta sobre quais são os temas de discussão entre pais e filhos, os temas mais comuns. E há uns anos atrás, definitivamente, os temas eram a questão do consumo de tabaco, de drogas e as questões da sexualidade. Hoje em dia, a maior parte dos temas de discussão são efetivamente as redes sociais e o tempo de ecrã. Portanto, é interessante ver que realmente as preocupações dos pais e dos filhos e os seus comportamentos têm vindo a alterar. O facto é que também continua a haver consumos de substâncias, não é? Portanto, a questão do tabaco estava a melhorar, a questão do consumo do tabaco, mas agora com a questão dos cigarros eletrónicos e todas essas metodologias é realmente uma preocupação que temos que ter. Por outro lado, a questão do álcool tem vindo a aumentar a bebedeira, entre aspas, ou seja, aquela bebida mais massiva de bebidas espirituosas, em que realmente é beber para ficar mesmo concursos, em que há competições e realmente não corre muito bem, não é? Porque leva mais rapidamente a pessoa não estar com capacidade. E por outro lado, a questão da diversidade das substâncias também é uma preocupação, especialmente também dos profissionais que trabalham nesta área, porque elas vão alterando, os efeitos vão alterando, e aqui temos sempre a questão do acesso, não é? Portanto, se falarmos com jovens do secundário, eles referem que não é, que é fácil, ou seja, que se eles quiserem ter acesso à substância, é fácil aceder, e este ponto é um ponto importante, nós sabemos que o acesso vai aumentar a probabilidade das questões. Outra coisa que temos estado a assistir é ao consumo de psicotrópicos, ou seja, de substâncias que são para medicamentos, não é? Para efeitos recreativos, ou seja, por exemplo, eu tomo um Xanax para ficar calmo, ou eu tomo um Elvance, que é para a hiperatividade com déficit de atenção, para ficar mais focado e mais dançar uma noite inteira, por exemplo. Então, no fundo, começam a saber que há determinados efeitos na medicação psicotrópica e tomam esses medicamentos, não obviamente recomendados pelo médico, nem com uma ideia, mas sim para ter um determinado efeito de diversão, o que também é um risco. Sendo que, em princípio, esse acesso é um bocadinho mais dificultoso, não é? É dificultado porque não
não tem receita médica. Se perguntar aos jovens, eles também dizem também que não é. Porquê? Porque imagina, por exemplo, no outro dia estava a falar com um jovem a perguntar como é que ele tinha conseguido. E ele tinha dito que a mãe tomava Xanax, então ele tirava os Xanaxes da mãe e depois distribuía pelos colegas da escola, não é? Ou então tinha um irmão que estava a tomar aqueles medicamentos para a hiperatividade. Portanto, muitas vezes na farmácia familiar das pessoas que consomem podem, ou então, pronto, mas no fundo a questão é esta, o acesso e os novos tipos de coisas que nós se calhar não nos lembrávamos, começamos a ver que eles utilizam também de forma como droga. Em relação ao jogo, também é algo que é preocupante, porque cada vez mais é mais fácil. Esta questão do acesso é um ponto importante. E o facto é que através os jovens cada vez mais têm acesso a cartões, Revolut, portanto, uma série de questões de pagamento, o que facilita a vida, não é? Mas o facto é que eles depois através desses mecanismos também podem realmente fazer compras online e às vezes é difícil para os pais gerirem, controlarem, estarem então a par. E, portanto, esta é outra questão, esse é mais nos rapazes, portanto vemos aqui um aumento. No caso dos rapazes e das raparigas, o que é que nós notamos de diferença? É que há um agravamento da parte das raparigas, ou seja, no fundo, em vez de estarmos a ficar melhor, não é? As raparigas acabam por, neste momento já não há diferenças entre os rapazes e raparigas para o tabaco, nem para o álcool, nem para as bebedeiras, onde continua a haver realmente diferenças é na área do haxixe, das drogas mais pesadas, mas há realmente aqui um agravamento do comportamento das raparigas, o que muitas vezes naturalmente tem a ver com a liberdade, com a expressão da autonomia, mas no sentido menos positivo, não é? E, portanto, também era importante, ainda por cima nós sabemos que a saúde da rapariga acaba por ter um impacto maior na própria saúde da sociedade, não é? Por questões dos filhos, etc. E, portanto, no fundo, é uma preocupação da saúde pública que as raparigas acabem por estar a aumentar os comportamentos de risco, porque isso depois tem repercussões futuras. Isso, se calhar as políticas de saúde pública deviam começar também a olhar para estas pequenas alterações, não é? Para começar a atalhar antes que a coisa tome proporções maiores, não é? O ICAD está a fazer isso, não é? No sentido de, neste momento já integra vários tipos de dependências e no último relatório que saiu, que tive o gosto também de ir comentar, realmente verificamos que são consideradas estes vários tipos de dependências, com substância, sem substância, a tomada de medicação psicotrópica como de forma recreativa, portanto todos estes indicadores já estão em cima da mesa. Agora, o que nós começamos a ver, e é por isso que o estudo HBS este ano também começou a incluir crianças mais novas, porque os comportamentos estão a surgir cada vez mais cedo. E então temos que começar a pensar que este trabalho de prevenção deve começar cada vez mais cedo. E o que também verificamos, se formos a ver o início, ou seja, no fundo, quando é que as crianças jovens começam a consumir? Em grande parte das situações tem a ver com a pressão dos pares e tem a ver com a necessidade de pertença. Ou seja, claro que há outras situações e nós sabemos que quando os consumos são isolados, ainda a situação ainda é mais grave, mas de qualquer forma vem com este. E, portanto, pensar de alguma forma como é que nós podemos trabalhar as competências socioemocionais, as competências de comunicação, de autoconhecimento, de regulação emocional, de assertividade, para que os jovens consigam, nas situações, poder ter uma atitude diferente e poderem estar com os seus amigos, pertencer aos grupos, mas sem necessariamente terem este tipo de comportamento. E há aqui fatores de protetores, ou seja, há jovens que são mais predispostos a ter este tipo de comportamentos e outros têm alguns fatores que o protegem disso? Ou? Sim, é um facto que há fatores protetores e são muito ecológicos, ou seja, são muito globais. Temos questões biológicas, ou seja, sabemos que há maior probabilidade de consumo e de adição se existir esse historial na família. Por outro lado, também existem características individuais, quer a nível da personalidade, não, porque neste caso as crianças ainda não têm estruturada, mas forma de ser, por exemplo, a resiliência, a autorregulação, a autoestima, portanto, características mais individuais que podem contribuir, porque no fundo, se nós formos perguntar ao jovem porque é que ele consumiu, em grande parte das vezes tem a ver ou com regulação emocional, ou seja, ficar mais bem disposto, não ficar triste, ou na melhor relação com o outro, ou seja, ficar mais desinibido e mais à vontade para falar. E, portanto, isto são realmente os grandes pontos que nós devemos trabalhar. Por outro lado, a questão familiar, por um lado, o comportamento dos pais, ou seja, também sabemos que aumenta a probabilidade de consumo se os pais consumirem, e por outro lado também o estilo parental, ou seja, se existir, por exemplo, mais autoridade, mais negligência, agressividade na família, também há maior probabilidade do consumo e, portanto, no fundo, haver uma comunicação aberta com os pais, uma literacia desde cedo, haver aqui uma abertura entre os pais e filhos para falarem sobre estes temas, vão aumentar a probabilidade
possibilidade do não consumo, ou então, se existir o consumo, a detecção inicial e o tratamento ou a recuperação o mais cedo possível, antes que as consequências tenham. Depois a própria escola, não é? Ou seja, o contexto, nós sabemos que o contexto escolar e comunitário das pessoas também poderá, por causa daquela questão do acesso, não é? Ou seja, quanto mais fácil, por exemplo, nós temos territórios em que nós por acaso trabalhamos agora num projeto nesta área, no consumo de álcool dos jovens, e estivemos a fazer trabalho de terreno em que tínhamos vários cafés que tinham pessoas a consumir desde as 10 da manhã, pessoas adultas, não é? E, portanto, se eu acho que é normal uma pessoa às 10, 11 da manhã estar a consumir num bar, eu estou a ver isto, quando se calhar noutros contextos as pessoas nem imaginam que isso é uma realidade, não é? Portanto, o acesso, o ser um comportamento mais permeável, etc., vai aumentar essa probabilidade. E depois a questão das políticas públicas, ou seja, é fundamental trabalhar nas escolas, definitivamente, por um lado porque é onde estão as crianças, por outro lado porque vai ajudar a homogeneizar estas oportunidades que se calhar uns têm mais do que outros e, portanto, criar, diminuir, digamos, a desvantagem que outros jovens têm nos seus contextos familiares e económicos. E por outro lado também haver respostas multinível, portanto nós precisamos de prevenir, precisamos de promover competências nas crianças e jovens para não iniciarem. Por outro lado, temos que ajudar a detectar os inícios dos consumos ou dos comportamentos de adição, para tentar agir nessa altura, porque é mais fácil, porque não estão tão instalados e as consequências ainda não foram tão grandes, e depois haver respostas para quando realmente os jovens já estão numa situação mais complicada, quer aqueles que estão em casa e não saem de casa para jogar no computador, quer a questão do consumo ser já diário e de uma forma mais massiva, e haver respostas adequadas a esta faixa etária, porque, por exemplo, não é igual um tratamento e uma reabilitação, por exemplo, na área da toxicodependência, para um adulto, para um jovem de 15, 14, 18. Portanto, haver realmente às vezes especificidades, porque nós... Não existem, as respostas são um bocadinho homogéneas, e o facto é que realmente por vezes é difícil até as próprias pessoas se identificarem. Eu estou a falar de um caso concreto que tive, em que a mãe dizia, mas o meu filho não vai para aquele sítio porque o rapaz tinha 15 anos e era realmente uma situação que afligia a mãe, estar com pessoas de 30 e tal, que já tinham historiais de consumo muito antigo, etc. Não é? Portanto, era importante termos aqui dividido por níveis de risco, por faixas etárias, no sentido de que as pessoas também se sentissem mais à vontade, porque no fundo se a pessoa sente que não reconhece naquele espaço um espaço de tratamento, não vai aceder, e se tiver recursos financeiros poderá ir a outra resposta, mas se não tiver acaba por ficar sem resposta. E portanto é realmente muito importante trabalhar na prevenção, na escola, mas depois também criar respostas já numa fase mais avançada que realmente consigam responder a estas populações mais novas. Tânia, muito obrigada por ter vindo à Luz Extra. Até breve. Obrigada, bom trabalho.